longo do século 17 e 18, alguns teóricos buscaram desenvolver um estudo sobre as formas de organização do trabalho. Diante desse desafio, Carlos Marx, o grande filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista, surpreendeu o mundo com a sua crítica à teoria clássica, desenvolvendo a sua própria teoria. Marx sobreviveu às críticas das linhas acadêmicas de Frankfurt, da Sorbonne, de Cambridge, e na atualidade sofre com a falta de reconhecimento do seu trabalho pelo reacionarismo acrítico e capitalista. A teoria do valor de Marx é o estudo mais completo que existe sobre tais reflexões. Segundo Carlos Marx, a mais-valia, em poucas palavras, é o resultado da produção menos o custo para produzir, o que inclui a mão de obra e a matéria-prima. É o lucro líquido, tudo que é acumulado ao fim de um ciclo de aferição. Na verdade, vai além do lucro, é o excedente, mas o lucro. Aí é que se distingue a atuação do trabalhador médio em relação ao papel do patrão. Simplificando a teoria, esse lucro fica apenas nas mãos do patrão, que concentra todo o lucro mais o excedente, aumentando o abismo social dessa relação produtiva, o que caracteriza a mais-valia. Para Marx, esse excedente, que não pode ser confundido com o lucro simples do patrão, o qual, sejamos claros, ele tem direito, deveria ser transferido para o bem-estar social de todos, mas não é. Esse lucro, sobre o lucro, é investido na ampliação da produção da empresa do patrão, resultando no crescimento e na concentração do capital de uma única figura. Esse processo fomenta a existência de forças contrárias com a realidade materiais diferentes e antagônicas. Essa é a mais-valia absoluta defendida por Carlos Marx, teoria que permitiu o trabalhador compreender o seu papel no processo produtivo. Essa foi uma importante ferramenta desenvolvida para o bem dos trabalhadores, os verdadeiros produtores de riquezas. Sabendo dessa grandeza teórica, os inimigos do estado de bem-estar social, do socialismo e da humanidade maculam o papel de Marx, atribuindo inúmeros mitos a essa forma de organização social. Durante 200 anos, o livro Teoria Científica do Valor de Marx vem sendo perseguida pela patrulha ideológica da direita capitalista, que mantém sua artilharia voltada contra a educação, contra os professores, contra o servidor público, contra a saúde e contra as universidades. Com isso, o objetivo é manter a população na ignorância e na miséria social. Este modelo se estabeleceu no Brasil numa espécie de entropia social desde o golpe contra Dilma Rousseff. De lá para cá, não há pobre, preto, homossexual, indígena, quilombola e outra minoria
que não tenha sofrido com os governos Temer e Bolsonaro. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Além da educação, da pesquisa e da população, o meio ambiente está na mira do capitalismo. O agronegócio e de uma centena de parlamentares ligados ao setor incendeia a maior riqueza natural do mundo para montar pasto para o gado. Tudo isso reflete no bem-estar dos brasileiros e no clima do mundo. Os capitalistas elegem os seus representantes no parlamento e no executivo, cobrando em seguida os seus serviços de protecionismo, assegurando seus negócios. O mundo está repleto de miseráveis, cheio de pessoas vítimas de um sistema que privilegia apenas uma parcela muito pequena e concentradora de riquezas. Na contramão desta lógica estúpida e inválida, a teoria da relatividade generalizada de Einstein o estado social védico do mérito de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, a teoria do valor de Carlos Marx, são os modelos que promovem o protagonismo do trabalhador. Esta é a única forma de estabelecer a humanidade para o humano. Outra ameaça ao protagonismo dos trabalhadores no planeta é a propagação das fake news. Essas notícias falsas invadem os lares das famílias e as torna instrumentos replicadores de uma ideologia maléfica. O trabalhador não percebe as necessidades de sua própria classe, seguindo uma ideologia que só existe para castigar a si, um fenômeno dialético de exploração do homem pelo homem. E por que o socialismo intimida o capitalismo? Por quê? Porque o capitalismo foi construído com o sangue do trabalho escravo, construído com a dominação de uma classe sobre a outra. É um modelo ultrapassado e que se mostra cada vez mais vulnerável e próximo de seu fim, como também definiu Marx com a antítese do capitalismo. O socialismo se mostra como modelo necessário para a sobrevivência do planeta, que se encontra castigado pelo consumismo de bens materiais, pela produção agropecuária, pela acumulação de riquezas, tendo como resultado a barbárie, isto é, a alienação da mais-valia do excedente da produção. Esse mobilismo social que se estende a todos os aspectos da vida cotidiana pode significar o fim. Ou nos juntamos numa corrente única e resistimos, ou não teremos mais um futuro para construir.
A nossa fauna e flora, a nossa cultura ancestral, o nosso povo e as nossas riquezas estão ameaçados. Sejamos resistência. Fora Bolsonaro, fora capitalista, fora Guedes e suas reformas. Brava gente brasileira,